Oi gente, tudo bem? Eu sou a pastora Sara Shiva e estou aqui para responder a mais um pedido de aconselhamento. Queridos, a história de hoje é muito horrível. É uma história que é um escândalo. Lógico, eu não vou falar o nome das pessoas envolvidas, nem o nome da cidade e nem datas para que essas pessoas não sejam identificadas, mas o e-mail dessa mulher é um e-mail com uma riqueza de detalhes pornográficos, pervertidos, onde eu tive que cortar algumas coisas, mas eu tenho que mostrar para vocês a realidade do que está acontecendo hoje na nossa nação e alertar a igreja brasileira. Nós não podemos nos calar mediante o pecado, nós temos que denunciar o pecado. Muitas vezes a gente encontra na boca dos crentes um discurso de tem que amar mais, tem que julgar menos e etc. E em nome desse discurso, muitas pessoas que são novas na fé acabam no buraco, pessoas se desviam e pessoas nunca mais querem entrar numa igreja, porque a gente, sem querer querendo, pode estar passando a mão na cabeça do pecado. Não vamos falar para não trazer escândalo. Porém, o escândalo já está acontecendo, muitas pessoas já estão sendo escandalizadas. O que nós precisamos ensinar para as pessoas? Você vai ouvir essa história hoje, você vai chegar a essa conclusão comigo. Nós temos que evangelizar hoje em dia, tá? Nós temos que evangelizar as pessoas que nós vamos trazer para a igreja, falando para essas pessoas de antemão já o que é o ser humano, que dentro da igreja não é lugar para pessoas perfeitas. A igreja ela é um hospital. Dentro da igreja só vai gente doente mesmo. Só que tem pessoas que são curadas, tem pessoas que querem a cura e tem pessoas que não querem. Tem pessoas que vão ficar ali a vida toda doentes sem querer mudar. E o pior ainda existe. Tem pessoas que, além de nunca quererem ser curadas ou curados, ainda vão ser um escândalo e ainda vão fazer da cura uma forma de ganhar dinheiro e mercadejar o evangelho e as curas e o poder de Deus. E isso é muito grave. Essa pessoa com certeza vai passar realmente por um juízo muito barra pesada quando morrer. Aqui não é o problema. Jesus mesmo falou: não tenham medo da morte aqui, o problema é a segunda morte, que é a morte eterna. Então, ler um e-mail desse me deixa tremendo de temor mesmo, pelo que essas pessoas que ela relatou vão sofrer no juízo eterno, ok? Vamos lá. O e-mail começa assim: Pastora Sara, paz, eu venho através desse e-mail te pedir ajuda. Minha família mudou-se para tal cidade, uma cidade longe da onde ela congregava, ok? Nesse período, eu fiquei sem congregar e hoje eu tenho consciência de que naquela época eu me tornei uma presa fácil para o inimigo, para o diabo. Ela está falando do mundo espiritual. Eu trabalho com turismo e num mês tal, no ano tal, eu recebi uma ligação de um homem que era pastor. Indicaram o meu trabalho para esse homem. Ele queria um orçamento para uma viagem com a família dele. Após o primeiro contato, esse homem pediu para me conhecer e ele veio até a minha casa. E além do assunto da viagem, nós começamos a ter outro tipo de diálogo. Começamos a conversar sobre outros assuntos. Como eu sou uma pessoa que tem muito boa memória para fisionomia, eu comentei com ele que eu conhecia ele de algum lugar, que ele não me era estranho. Então eu identifiquei. Eu lembrei que ele tinha sido namorado de uma amiga minha muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Após essa lembrança, eu falei para ele que eu estava muito feliz de saber que ele tinha se convertido, tinha se tornado um servo de Deus, porque naquela época que ele namorava a minha amiga, ele não tinha uma vida correta, ele era muito mulherengo antes de se converter, ele era até usuário de drogas e esse era o passado dele. Aí nós começamos a ter uma amizade, ela botou entre aspas, uma amizade muito rápida, a gente ficou amigo muito rápido. Sabe, nós nos falávamos todos os dias, impressionante como tínhamos assuntos. Deixa eu fazer uma pausa aqui, uma pausa já para quebrar tudo aqui, porque eu não aguento esse tipo de mulher
que vem com essa conversa fiada pra cima de mim, não cola, amada. Amada, olha só. Ela vai relatar aqui o nível de mau caráter desse homem, que vocês vão ver, é escandaloso. Mas ela foi muito burra desde o início. E eu tô falando aqui porque eu já constatei, não é um julgamento, é constatação, é diferente de julgamento. Muitas mulheres têm esse comportamento, eu quero te alertar, tá bom? Muitas mulheres escrevem assim: nós ficamos amigos, né? Começamos a ter essa amizade e nós nos falávamos todos os dias. Querida, quando um não quer, dois não ficam amigos, entendeu? Você foi boba, foi burra. Você começou a ficar amiga de um homem que era casado, que você já sabia que no passado dele ele tinha tido um histórico pesado. E na medida que ele foi te revelando certas coisas, você demorou muito para se afastar desse cara. Eu, no seu lugar, primeiro que um homem não vai na minha casa para conversar sobre assunto de trabalho, mas não vai mesmo. Jesus me curou, mas não me abestalhou. Eu não fiquei retardada quando Jesus me salvou. Jesus me salvou, me deu inteligência e não burrice. Amém? Então esse tipo de comportamento já mostra um espírito de, entre aspas, tá, gente? Um espírito de burrice na sua vida. Um encosto, entre aspas, de burrice na sua mente. Minha filha, que história é essa de que a gente tinha muito assunto? Não é que vocês tinham muito assunto. Você era boba, burrinha, o cara era bom de lábia, chavequeiro, e você, bobinha, caía em conversa de homem. Aí ela fala que no mês tal, passaram-se meses, tá? Ele começou a me chamar para congregar na igreja dele. Eu pensei, é de Deus, porque eu estava há meses sem congregar em lugar nenhum. E aí ele começou a perguntar para mim sobre a minha vida sentimental, sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida pessoal. Eu então, com confiança, comecei a falar da minha vida, abri a minha vida para ele. E aí ele disse que por eu ter falado da minha vida para ele, ele também sentiu confiança e por isso ele iria me contar a vida dele. Bom, vamos lá. Essa conversa é típica conversa de homem canalha. Isso aqui é mais um sintoma de menininha boba, menininha burra, que não conhece homem. Gente, olha só. Uma das coisas que eu mais ensino no Culto das Princesas, que é uma campanha de 12 aulas exclusiva para mulheres solteiras, é como entender a mente masculina e como identificar homem safado. Toda vez que você vê esse comportamento num homem, mulheres, ouçam mulheres, corre! Isso é comum, é o mesmo discurso, só muda o nome e a cara. Homem pilantra, eles têm o mesmo discurso. Não pensa que já não tentaram jogar essa conversa pra cima de mim. Já tentaram, de vez em quando ainda tentam, só que não conseguem. Porque eu corto na hora, eu chamo na hora pelo nome, eu falo, quer que eu bote a mão na sua cabeça para expulsar esse demônio de prostituição que tá na sua vida? Na hora o cara ou manifesta ou sai correndo. Porque eu denuncio na hora, eu não deixo o cara ficar de conversa no meu ouvido não é pinico, não entra porcaria no meu ouvido, entendeu? Só que o que ela tá mostrando aqui é que ela era boba e inocente, burrinha, entendeu? Tem muita gente assim, muita mulher assim que é inocente, que é burrinha, não tem noção. Aí ela diz o seguinte, que nesse momento, quando ele começou a abrir a vida dele para ela diz assim, pastora, eu fiquei pasma. E até hoje, pastora, olha a burrice que ela escreveu aqui. E até hoje, pastora, eu não entendi por que Deus permitiu eu saber dessas coisas. Permitiu esse homem me contar todos os seus pecados. Para. Pelo amor de Deus, amada, eu quero falar diretamente com você agora, tá? Tem um monte de gente que vai ser abençoado pela mesma história. Tem um monte de gente que vive a mesma história. Por isso que o aconselhamento tem que ser em um vídeo. Porque eu vou responder 1000 pessoas em um vídeo só. Amém, gente? Mas aqui eu quero falar diretamente para você que me mandou esse e-mail. Se você identificar a sua história, por favor, nunca mais na sua vida, não escreve uma bobagem dessa. Não escreve que você não entende por que Deus permitiu esse homem te contar. Olha, Deus não teve nada a ver com essa história, minha amada.
Minha amada, essa história é carne, é demônio, é você, é o cara, mas não é Deus, tá? Deus não faz isso. Deus é bom, Deus não é mau. Deus não coloca ninguém nesse nível de roubada que você está contando aqui. Amém, querida? Esse homem começou a me contar que ele se envolveu sexualmente com uma obreira da igreja dele, que também era casada. E ele se envolveu com ela por 4 anos. Para. Isso é o que ele te contou. E você, boba, acreditou. Porque eu sei que quando o cara mostra o dedo, por trás de um dedo tem 5, por trás de 5 dedos tem uma mão, por trás de uma mão tem um braço, por trás de um antebraço tem um braço inteiro, por trás de um braço inteiro tem um corpo. O cara não mostra nunca o que é. Ele mostrou só a pontinha da unha dele pra você. 4 anos é o que ele te falou. Canalhas são assim. É comportamento padrão de homem canalha, ok? Aí agora ela vai relatar perversões sexuais dele. E nessa hora eu quero abrir os seus ouvidos e os seus olhos. Preste muita atenção. Eu não vou contar pra vocês da maneira como ela me relatou no e-mail, porque ela escreveu pra mim exatamente da forma como entrou no ouvido dela, como o homem falou pra ela. Por quê? Porque ela quis me contar como foi o espírito de sedução que agiu na vida dela. Quando esse homem abriu a boca e começou a sair da boca dele aquelas palavras já era uma ministração, entre aspas, do diabo, de erotismo sobre a mente dela. Ouçam, mulheres, cuidado com conversa erótica. Homem pilantra, ele ministra em você um erotismo mental para aquilo ficar numa fantasia sexual na sua cabeça. Homem que vem com conversa sexual pra cima de mim, eu corto na hora, eu falo, olha, eu não tenho intimidade com você pra ouvir esse tipo de conversa, eu não gosto desse tipo de conversa, você é um cara estranho, vá conversar esses assuntos com a sua mulher e não comigo. Eu não sou mulher pra estar ouvindo conversa de homem casado, e muito menos solteiro. Eu não sou mulher pra isso, eu não sou sua mulher. Que intimidade é essa? Tem que cortar, gente, por favor. Vamos acordar? Amém? É muito sério o assunto. Ele me disse, pastora, agora eu vou falar, gente, amenizando, tá? Que não existia hora nem lugar para eles terem relações sexuais. Ele disse que muitas vezes ela ia até sem roupa íntima para a igreja, dizendo que assim seria mais fácil. A mulher dele ia trabalhar e a obreira entrava na casa dele para ter relações com ele. Todas as pessoas da igreja pensavam que eles estavam resolvendo assuntos de administração da igreja, porque ele tinha dado cargos da igreja para aquela mulher, para a obreira. Ele me disse que isso durou 4 anos, até que a mulher dele pegou ele tendo sexo por telefone com aquela obreira. Ele disse que na hora que a mulher dele pegou ele tendo sexo por telefone, ele não podia negar, que a mulher pegou em flagrante, ele mentiu para a mulher dizendo que aquilo só tinha acontecido por telefone, que nunca tinha acontecido pessoalmente em contato físico. A mulher dele, então, perdoou ele através desse engano, dessa mentira. E a obreira, amante, saiu da igreja e foi congregar em outro lugar, em outra igreja. Ou seja, sempre tem que ter mulheres cúmplices de um pilantra desse. O que eu falo para as mulheres solteiras no Brasil e fora do Brasil é o seguinte, eu digo o seguinte, gente, por favor, deixa de ser burra, pelo amor de Deus, para de acreditar em conversa de homem. Homem não demonstra quem ele é com conversa, com palavra. Homem a gente conhece pelas atitudes dele. Cara que te canta de primeira, cara que não é santo, que é pilantra, que é canalha, ele não é só com você, ele é com todas. Cara que paquera você sendo casado, vai paquerar outro casado com você. É pilantra, é canalha, desculpe, mas é a realidade. Eu sei que a minha linguagem é muito rasgada, mas vocês precisam me ouvir, que se não falar dessa forma não entra. A pessoa que está cega, ela não enxerga, ela não ouve. Amém? Prestem atenção, ouçam. Fala que depois disso, ele falou para ela que nunca mais conseguiu parar de trair a mulher dele. Óbvio que isso era mentira, ele já traía a mulher dele há muito tempo. Ele nunca mudou, isso é dele, isso já vem com ele é um pilantra, ele é um profissional de púlpito mentiroso, canalha. Está usando o nome de Deus para enganar milhões de pessoas. Ele disse que só se afastava dos casos extraconjugais dele quando a mulher, amante do caso,
queria firmar a relação com ele, porque ele dizia que da família dele ele não largava de jeito nenhum. Ele me contou também vários outros casos que eu não vou relatar aqui para você, pastora. Ele me contou que se envolveu por mais de um ano com a nora de um pastor. Olha que loucura. Porém, ele disse que não iria me dizer o nome dessa mulher e desse pastor, porque ele viu que eu conhecia muita gente do meio gospel. Depois da confissão dele, pastora, de todos os pecados, os podres dele, eu fiquei sem dormir uns 2 dias, porque mesmo sem congregar em nenhuma igreja naquele momento, tudo isso abalou o meu espírito. Agora presta atenção nisso. Após a confissão dele, meu Deus, o que você tinha que ter feito na hora que ele começou a te confessar era ter amarrado ele na cara, falado para ele: por que você está me contando isso? Você está me contando isso por quê? Você está me contando isso porque você quer ver se eu calo a minha boca, se eu sou uma presa fácil. Por quê? O pilantra, ele conta isso para a mulher para ver se a mulher vai ficar quieta. Quando a mulher fica quieta, o que o pilantra pensa? Ah, eu vou contar para ela ver que eu traio. Assim, o meu próximo golpe é ela. Porque ela já sabe que eu não sou fiel à minha mulher. Eu vou caramiolar a cabeça dela, botar um monte de caramiola na cabeça dela erótica. Ela vai ficar fazendo fantasia comigo pelado, com sexo. E a próxima mulher que eu vou cantar e o próximo golpe sexual que eu vou dar vai ser nela. Quando um homem te conta esse tipo de coisa, caso extraconjugal, você que está me ouvindo, faça isso. Quando um homem te contar: eu traio a minha mulher, o que você, mulher de Deus, tem que fazer? Não quero saber, não me conte. Vamos até o seu pastor agora contar. Ou vamos até a sua mulher agora contar. E aí você vai ver quem esse homem é. Se ele é pilantra, ele corre na hora. Já aconteceu comigo? Já aconteceu. Já teve homem que chegou pra mim: ah, vou te dar uma carona, irmã Sara, vamos até ali. Quando entrou no carro comigo: eu quero abrir meu coração com você, quero te contar que eu não sou fiel à minha mulher, traio a minha mulher há anos. Quando o cara me falou isso, eu falei: como é que é? Por que você tá me contando isso? Você tá me contando isso porque tu nem me conhece, tu tá me contando isso porque tu tá querendo preparar território, né? Tu tá achando que eu vou aceitar? Vamos agora no teu pastor. O cara ficou desesperado. Não tá maluco? Não posso contar, minha mulher não pode saber. Vamos lá que eu vou contar pra tua mulher agora. O cara começou a desesperar, entendeu? Aí o pior aconteceu foi quando eu fui no pastor dele, porque eu fui até o pastor dele e contei, e o pastor dele sabia. Quando chegou no pastor dele, sabe o que aconteceu? O pastor dele ficou com raiva de mim, falou que eu não podia falar isso, que a mulher dele não tinha estrutura emocional para saber dos casos extraconjugais dele. E eu virei pro pastor dele e falei: vem cá, me fala qual é a mulher na terra que tem estrutura para saber de um caso extraconjugal. Nenhuma mulher tem estrutura para isso. Cria-se estrutura, meu bem, porque se casou com um pilantra, vai ter que aguentar. Jurou no altar de Deus fidelidade a um pilantra, vai ter que tratar o casamento. Então a realidade é o seguinte: tem que confessar, tem que contar, porque senão o cara não para de trair e a mulher pode correr o risco de pegar uma doença venérea, trazer uma doença para dentro de casa. É uma coisa grave isso, gente. Quem se cala entra em cumplicidade com o pecado. Eu não me calo. Claro, aqui eu não vou expor. Quem vem me pedir aconselhamento num gabinete pastoral, eu não conto, óbvio, mas eu confronto na cara. E se eu souber que a pessoa está enganando outras pessoas, eu vou apertar e vou confrontar. Ou para ou eu vou contar, porque eu não vou ser cúmplice do pecado. Amém? Ficou claro para todo mundo? Aí ela diz assim: então eu falei para ele: eu vou apresentar para você algumas pessoas de Deus. Apresentei uma pastora que tinha sido minha pastora, marquei um encontro pra gente almoçar. Eu não consegui contar para ela tudo que ele me contou. Acabou que ele conseguiu marcar de ministrar na igreja dela. Eu fiquei super chateada. Depois ele foi para uma outra cidade passar um mês. E eu lembrei que eu conhecia uma pastora muito abençoada daquela cidade. E eu fui, falei para ele ir lá conhecer ela. E também não adiantou nada. Todas as pessoas que eu conheci tinham uma referência de serem de Deus. Eu pensava que poderiam ser uma ajuda para esse homem. Pausa agora. Por que, querida? Você estava o tempo todo querendo ajudar esse homem. Será que você é tão inocente assim e não percebia que esse homem nunca quis ajuda? Gente, não é possível que vocês não percebam
que uma pessoa que faz isso não quer ajuda. Essa pessoa só quer arrumar mais uma vítima. Aí ela conta que quando ele voltou para a cidade deles, numa das conversas dele com ela, olha o que vai acontecer agora. Ele perguntou para ela se ele podia mandar uma foto dele para ela pelo WhatsApp. Ela disse que sim, inocentemente. Mas quando a foto chegou, pastora, a foto era ele nu com um órgão sexual ereto. Ou seja, era uma foto pornográfica dele. Ele mandou um nude pornográfico dele para ela. Bom, gente, vamos lá. E aí? Por que essas coisas não acontecem comigo? Irmãos, era na hora pro YouTube, na hora pra internet, na hora mandava pro grupo dos pastores, na hora. Não tem conversa, entendeu? Esse tipo de pilantragem acabou, na hora eu resolvo. Agora, a abençoada, para não xingar, porque me dá raiva, me dá vontade de xingar a pessoa, eu sei que a pessoa não teve noção, mas não é possível, meu Deus, não é possível isso. Ela diz o seguinte, que na hora que ele mandou para ela esse nude pornográfico, ela diz assim, ai pastora, meu erro foi não ter sido grossa com ele nessa hora. Não, querida, teu erro começou bem antes. Teu erro, tu já estava errando desde a hora que ele foi na sua casa, para começo de conversa, ok? Se situa, tá? Então, meu erro foi esse. Não, teu erro foi bem antes. E aí ela diz assim, pastora, eu tinha na minha mente o seguinte, acredite em mim, que mesmo ele agindo da forma errada, eu tinha na minha mente aquele ensinamento de que ele era um líder espiritual, aquela história de não tocar num ungido. Gente, olha só, toma cuidado. A partir do momento que o cara tem uma conduta diabólica, demoníaca, que era a conduta desse cara, ele deixou de ser um líder espiritual. Ele não é mais um líder espiritual. Por quê? Porque ele não é uma referência para ninguém. Mas Deus usa até o diabo. Eu conheço um cara que se converteu, que o capeta apareceu para ele. Ele foi fazer um trabalho e o capeta apareceu falando que não podia fazer aquele trabalho porque a pessoa era crente. O diabo que evangelizou a pessoa, entendeu? Eu conheço histórias bizarras. Lê lá no meu blog, por favor, o meu texto chamado Ser Usado por Deus não significa aprovação de Deus. Eu comprovo para você teologicamente que Deus usa qualquer pessoa, inclusive Deus usa pessoas em pecado. Ser usado por Deus não significa que a pessoa está sendo aprovada por Deus e nem significa que a pessoa vai para o céu. Pelo contrário, Mateus 7, 21, 22, 23, o nosso Senhor Jesus falou que tem pessoas aqui na terra que foram usadas em nome de Jesus para fazer até milagres absurdos e sobrenaturais e que irão para o inferno, não vão para o céu, porque não adianta ser usado. Ser usado não é carimbo de salvação e nem de aprovação de Deus. Ser usado é apenas um sinal de que Deus é tão poderoso que ele usa até pessoas que são vaso sujo, podre. Ele usa quem ele quiser. Ele usa como transporte para levar o óleo aonde ele quiser, o que ele quiser e quem ele quiser. Ele usou até a mula de Balaão na Bíblia. Deus usou a mula, não vai usar um homem que está em pecado, usa qualquer um. Deus usou Saul, depois de Saul ter ficado endemoniado e Davi ter expulsado o demônio de Saul. Gente, por favor, que engano é esse? Não é possível que as pessoas não saibam. Ser usado não pode ser padrão de aprovação da igreja. Gente, Deus usa qualquer pessoa, mas aqui você, minha irmã, mostra que você achava que porque Deus usava ele era um homem tão ungido de Deus, e não era isso, não é assim que o mundo espiritual funciona. Aí você fala que após essa foto, após o envio dessa foto, ele começou imediatamente a te dizer que ele tinha desejos sexuais por você, e ele começou a te perguntar se você nunca tinha percebido isso. Ela escreveu exatamente isso. Imediatamente ele começou a dizer que tinha desejo sexual por mim e se eu nunca tinha percebido isso. Minha amada, nessa hora, minha irmã querida, o que você tinha que ter feito? Não é óbvio, você tinha que ter dito para ele, você é um endemoniado, vou enviar para o seu pastor isso agora, tá amarrado em nome de Jesus, sai, nunca mais me liga, e bloqueado ele do WhatsApp.
Por que você continuou conversando com ele? Você tem problema de cabeça? Você é uma pessoa doente? É isso? Porque não tem lógica, querida. Uma pessoa crente que conhece o Senhor, uma pessoa inteligente, sabe. Isso aí é fonte de entrada de demônios na vida de uma pessoa. Uma conversa dessa, a pessoa está endemoniada. No momento que o cara te mandou essa foto, você já tinha que ter bloqueado ele. Ela diz assim: pastora, eu que me achava uma mulher firme e liberta nesta área, caí nesta cilada. Sim, mas caiu porque a mulher cai pelo ouvido. A mulher começa a deixar entrar, vai entrando e cai. Eu não escuto conversa de homem. Gente, eu não escuto. Mas não escuto mesmo, gente. Eu sou bem radical. E graças a Deus por isso, sabe? Porque se eu confiasse em mim mesma, não tem nada a ver, eu já tinha caído também e me arrebentaria toda. Eu conto para muitas pessoas que no início da minha conversão, eu não era inteligente, não, eu era muito burra. E eu dava ouvidinho para cair em conversa de homem e caí várias vezes no início da minha conversão. Mas um dia eu aprendi. Eu aprendi. E Jesus me curou e me transformou. E a inteligência, a mente de Cristo entrou em mim. Então, gente, por favor, tá na hora de romper, amém? Ela fala exatamente isso. Pastora, fui para a cama com este homem. Ela não relata o processo, mas ela confessa que ela foi. E ela diz o seguinte: no dia que eu caí com ele, ele ainda disse coisas absurdas, pornográficas, bizarras e pervertidas para mim. Palavras obscenas, eu não vou repetir aqui para vocês. Ou seja, o cara era um pervertido completo. Ela diz assim: pastora, isso durou meses. Eu fiquei presa a este homem por meses. Após um tempo, ele me apresentou 3 pastores amigos dele. Ela fala o nome dos 3 pastores, que eu não vou dizer. Pastora, pense em mais decepções. Os homens eram todos pervertidos iguais a ele. O fulano me fez apresentar algumas amigas minhas a ele. Eu disse para ele que eu não podia apresentar minhas amigas porque seria um escândalo. Elas descobririam, porque elas saberiam que eles eram crentes. Ele dizia: então me apresente suas amigas que não são crentes, que deixa que eu e meus amigos fazemos o resto. E eu fiz isso, pastora. Eu apresentei conhecidas minhas para ele, mas não as minhas amigas, porque eu não tive coragem. Pastora, para minha surpresa, um dia o fulano me fez uma proposta horrível. Ele me pediu para sair ele e uma outra mulher para ter relação sexual. Mas eu disse para ele que eu jamais iria fazer uma coisa dessa, que eu nunca tinha feito isso e nunca iria fazer. Aí ele confessou para mim que ele já tinha feito com um desses amigos dele, uma vez que ele foi numa viagem para o exterior. Inclusive ela falou qual é o país, eu já estive nesse país que ela falou, e por isso eu desconfio de quem seja esse homem. Eu acho até que eu sei de quem que ela está falando, porque num desses países que eu fui, eu ouvi uma história horrível de um pastor brasileiro que foi lá e foi um escândalo, o cara era pervertido. Então eu desconfio até que eu saiba quem seja esse cara. Óbvio que eu não vou falar para vocês, porque não é esse o propósito deste aconselhamento. O propósito é te abrir os olhos para você não cair nesse tipo de cilada, nesse tipo de canalice, ok? E aí ele confessou para mim que já tinha feito isso, enfim. Mas ele disse que não tinha sido tão legal como ele queria, porque ele queria ter ido com 2 mulheres. E eu comecei então, pastor, a partir daquele momento, sentir nojo desses homens, nojo dele e dos amigos dele. Além deles serem adúlteros, porque todos eram casados. Além disso, eles também eram pervertidos sexualmente, porque isso é bacanal, isso é perversão sexual. A partir daí, eu resolvi dar uma de detetive. Eu comecei a gravar tudo no WhatsApp. Eu comecei a guardar provas. Um dia, pastora, a gente estava conversando e o filho dele enviou um áudio para ele. Pastor, eu nunca vou me esquecer, foi traumático. No áudio, o filho dele dizia assim: pai, eu te amo, mas eu estou sentindo que você está traindo minha mãe de novo. Não faça isso, pai. Lembre-se que somos uma família. E ele respondeu para o filho na minha frente assim pelo áudio: filho, isso é demônio na sua mente, repreenda. Pastora, nesse tempo, ele já tinha feito eu aceitar a esposa dele nas minhas redes sociais. Porque ele disse que ele falava muito de mim na casa dele, que a mulher dele queria saber quem eu era, ficava querendo me conhecer pessoalmente. Após ouvir o áudio do filho dele, eu disse comigo mesma: meu Deus, eu preciso congregar. Meu Deus, eu preciso ouvir a sua voz.
Pois se o Senhor voltar hoje, eu vou para o inferno. Eu te conheço, Deus, não de ouvir falar, mas por ter caminhado contigo. Num domingo, então, eu criei coragem e fui para a igreja de uma pastora amiga minha. Pastora Sara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ninguém ali sabia nada, mas Deus separou aquele dia para mim. E através da boca daquela pastora, Deus começou a falar comigo. Deus começou a me dizer, eu te perdoo. Então essa pastora ungiu o meu ventre e começou a falar coisas da minha vida que só Deus sabia. Então eu cheguei para o fulano e eu disse, eu estou voltando para a casa de Deus, acabou. Eu disse para ele, eu não queria mais aquilo. Ele então olhou para mim e disse, menina, congregue logo comigo. Eu já te chamei várias vezes, mas eu respondi, eu não posso congregar com você sabendo de toda a postura errada que você tem. Mas ele insistiu, isso é a minha fraqueza, mas eu sou um homem de Deus. Olha aí de novo, ele mesmo acreditava que como Deus usava ele, Deus estava aprovando a conduta dele como se fosse a graça de Deus, a falsa doutrina da graça. Queridos, existem muitos pastores, até famosos no Brasil, que pregam essa falsa doutrina da graça. Por quê? Porque como Deus continua usando eles, mesmo com eles praticando o pecado, entra um engano, um sofisma na mente deles, dizendo assim, você viu, Deus te usou, não tem problema, você pode continuar. E não é isso, gente. Ser usado não significa nada. Eu quero que você leia Mateus 7, 21, 22, 23. Leia, reflita. Você vai ver, se você continuar na prática do pecado, você vai para o inferno, sim. Acorde, saia, se arrependa. Amém? E o cara falou para ela que não tinha nada demais, que isso era a fraqueza dele. Como se Deus entendesse e ficasse tudo bem. Riscou a parte da Bíblia que diz que você e eu não podemos andar e viver na prática do pecado. E aí ela foi para casa daquela pastora que orou por ela, contou tudo para aquela pastora e que, para a surpresa dela, a pastora contou que conhecia os caras, que eles tinham sido da igreja dela muitos anos antes e que eles tinham saído da igreja dela. Essa pastora falou para ela que não podia se meter na história, porque ela não era ovelha da igreja dela e que ela não queria confusão. Aí começou um tal de um monte de gente tirando o corpo fora. Ela vai contando vários pastores que ela procurou, que disseram que não era para ela se meter. Teve um pastor que ela foi, disse para ela que era para ela se preocupar com a vida dela e não com a vida do cara. Depois ela foi num outro pastor que era um bispo, famoso aí da cidade dela. E ela diz aqui que esse pastor falou que o inimigo, o diabo, queria destruir a vida dela e a vida do fulano, do cara, do adúltero. Queridos, olha só. O diabo não queria destruir, o diabo já tinha destruído. Que ilusão, né? O diabo já destruiu a vida do cara já está destruída, a vida do cara está completamente destruída, ele vive uma farsa. Por que tem que confessar o adultério? Tem que pedir ajuda para os pastores, tem que preparar a mulher para confessar? Tem. Mas por que tem que confessar? Porque se não confessar, não há arrependimento e não há mudança. Vai destruir a família? Não, não vai destruir, já está destruída. Que ilusão, gente. Por que as pessoas querem se iludir, né? Eu vou continuar casado, mas num casamento falso, um casamento mentiroso. Você já está destruído, o casamento já está destruído. E ela termina aqui falando que depois disso, ela bloqueou e excluiu ele. Finalmente, né? Demorou, né? Pastora, depois disso eu bloqueei, excluí o fulano e todos os amigos do fulano da minha rede social e do meu WhatsApp. Mas parece, pastor, uma coisa espiritual, porque agora, volta e meia, ele ministra em igreja de algum pastor que eu conheço e eu fico sabendo. Sabe, pastora? Eu vi esse homem celebrando até casamentos. Eu já cheguei a ouvir pessoas dizendo que Deus pode ter perdoado ele, que ele pode até ter se arrependido como eu. Mas o meu espírito, pastora, não está em paz. São mais de tantos anos, ela fala a quantidade de tempo, que esse homem vive nessa vida errada. Ele também, ela fala essa palavra, pega, tem relação sexual. Ovelhas desses pastores amigos dele. É muita podridão. Mas eu já ouvi pessoas dizendo assim, calma, Deus não vai deixar isso ficar assim por muito tempo, não. Olha, eu até acredito que Deus vai vir com justiça. Mas também acredito que para ele parar de pecar dessa forma, precisa alguém confrontar esse homem. Alguém precisa dar um basta, pastor.
Eu ouvi até de crentes e líderes dizerem: olha, se ele souber que você está falando dele, ele pode processar você por calúnia e difamação. Mas como, pastora? Processar com provas, com confissões dele no WhatsApp para mim, com fotos dele nu no WhatsApp? Hoje, pastora, eu entendo por que eu guardei tudo, todas aquelas provas. Mas eu vejo que as pessoas hoje em dia têm mais medo da justiça humana do que da justiça divina. Eu estou tão decepcionada com o sistema evangélico. Estou te pedindo um aconselhamento do que eu devo fazer porque a minha alma não está em paz. Não quero que essa situação vire uma fofoca, pois várias pessoas ficam só cochichando sobre o caso. Para. É uma fofoca já existe, não é que vai virar uma fofoca. Você não é responsável por isso, um monte de gente sabe, entendeu? O cara não faz nem muita questão de esconder. Não quero destruir a família dele. Você não destruiu e não vai destruir, a família dele já está destruída e o único responsável por isso é ele. Ele que já destruiu a família dele. Não quero destruir a família dele e nem quero matar as ovelhas que ele pastoreia. Ela diz matar espiritualmente, fazer as ovelhas se decepcionarem com ele. Querida, você também não vai matar as ovelhas dele, porque mais cedo ou mais tarde as ovelhas vão descobrir que ele não presta, porque não tem como, Deus vai trazer para fora tudo que está aí oculto e você não é responsável por isso, ok? Mas, pastora, eu quero que esse homem se arrependa, confesse e abandone o pecado. Que esse homem não fique por aí recebendo tratamento de homem de Deus. Pastora, dói ouvir pessoas dizerem: o fulano é separado, cheio de Deus. É muito engano, pastora. Hoje eu tenho medo de todos os pastores. Olha aí, gente. Trauma. A menina está traumatizada. O que adianta a gente ficar em silêncio? Hoje eu tenho medo de todos os pastores que eu conheço. Quando eu vejo que ninguém confronta esse homem, pastora, que nenhum pastor confronta esse homem, me vem à mente o seguinte: ou todos são iguais a ele, ou são piores do que ele. Pastora, por favor, eu peço que além de me aconselhar, se você puder, ore por mim também. Assinado fulana. Bom, eu estou aqui te ajudando e eu quero te dizer o seguinte: em primeiro lugar, para com essa coisa de olhar para o homem. Se decepcionou com pastores, mas a culpa foi sua. Você permitiu, em primeiro lugar, enganos entrarem na sua mente. Você não precisava ter passado por esse trauma bizarro que você passou, ok? Saber é uma coisa, agora ter vivido isso na pele você não precisava, tá? Existe gente canalha? Existe, e vou te falar por quê. No meio evangélico, estou falando especificamente do meio evangélico. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, não era uma coisa de multidões. O povo evangélico era um povo restrito, era um povo em menor quantidade. Então, não era como hoje, que as multidões estão indo para a igreja. Hoje em dia, gente, milhares e milhares de pessoas estão indo para as igrejas. A igreja evangélica invadiu a televisão, são milhões de programas na televisão. Em qualquer horário tem programa evangélico, tem gente pregando. O evangelho está na boca do povo, todo mundo fala glória a Deus, está amarrado, aleluia. Todo mundo usa o linguajar crentez, o linguajar evangeliquez, gospel, crente. As músicas gospel tocam em todas as rádios hoje. Há um mercado em constante crescimento, já foram feitas várias pesquisas, é o mercado que mais cresce no Brasil, é o mercado do público cristão. Isso é uma realidade, as multidões estão indo para a igreja. Se espalhou, e o problema das multidões é que no meio da multidão tem lepra, no meio da multidão tem todo tipo de gente, no meio da multidão tem bandido, tem de tudo. Então não tem como, quando o evangelho cresce, também cresce o número de gente boa e de gente ruim no meio da gente. A igreja é um hospital, como eu comecei falando, e o hospital vai gente doente. Muitos não querem deixar de ser doentes. E o pior, muitos vão se aproveitar dos doentes para falsificar curas em nome de dinheiro, ou de status, ou de lucro, ou do que for. Querida, para com essa inocência, para com essa pureza excessiva. A palavra é muito clara quando ela manda a gente ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A Bíblia não manda a gente ser idiota, a gente ser bobo. A Bíblia manda a gente ser inteligente, esperto, atento, prudente, ter sabedoria, ser alguém que vigia,
Vigiar vem antes de orar na Bíblia. Você tem que vigiar. Não adianta você espiritualizar tudo se você não tiver atenção, não usar a sua inteligência. Esse é um erro que muitos crentes cometem. Espiritualizam tudo e não olham pelo lado da inteligência. Isso é muito sério, ok? Então, querida, eu vou te ajudar. Em primeiro lugar, nunca mais na sua vida acredite que porque uma pessoa tem título de pastor, essa pessoa não erra. Primeira coisa. Segunda coisa, nunca mais na sua vida entre em conversas obscenas, sexuais e íntimas com um homem casado, seja de qual espécie for. Amém? Outra coisa que eu vou te ajudar, que vai mudar a sua vida, se Deus quiser. Amém, querida? Você precisa colocar em prática. Não adianta eu falar e você não colocar em prática. Amém? Nunca mais na sua vida acredite que só porque alguém foi usado por Deus, Deus está aprovando essa pessoa. Nós vamos ter muitas surpresas no céu, ok? Pessoas que a gente não imagina vão estar no céu. E pessoas que a gente acha que vão estar, não vão estar. Amém? Outra coisa muito importante, nunca mais demore para dar um basta na ação do diabo. Seja rápida. Ore ao Senhor para que Ele te faça uma mulher rápida, com pés velozes para buscá-lo. E não lerda para buscar e para se arrepender. Amém? E aqui para finalizar, você termina falando que agora você tem medo de pastores, você anda muito desconfiada, desconfia de todo mundo. Eu te entendo, eu concordo com você, eu acho que eu também estaria igual a você se eu tivesse passado pelo que você passou. Mas me ouça, por favor. Ainda existem pessoas maravilhosas, ainda existem pessoas que não se dobraram aos deuses demoníacos, deuses com D minúsculo, demoníacos de prostituição, de drogas, de desgraça, de violência, de mentira, de corrupção. Ainda existem pessoas que não se dobraram a Baal e que permanecem firmes nos caminhos do Senhor. Existem pessoas assim. Eu luto para continuar firme, para ser essa pessoa, para fazer parte desse grupo. E sou odiada por muitas pessoas por isso. Sinto muito. Eu não quero o tapinha nas costas dessas pessoas. Eu vou desagradar. Assim como eu, querida. Existem muitos que não se dobraram ao diabo e a esse tipo de coisa horrível que você viu, que você presenciou. Amém? Então creia, tenha fé. Não deixe que as coisas ruins tirem a sua capacidade de crer e de amar e de confiar no Senhor e nos servos que Deus tem nessa terra, que servem de verdade para Ele com temor e tremor diante do Senhor. Que bom que você voltou para a casa do Senhor, que bom que você se reconciliou com o Senhor. Lembre-se, você precisa fazer uma oração de renúncia com seus pastores, peça ajuda a eles. Uma oração de renúncia pelo poder do sangue de Jesus é possível orar renunciando todas as alianças sexuais que você já teve até hoje, porque é o único jeito de quebrar as ligações que você teve espirituais com pessoas com quem você teve relação sexual. O sexo é algo muito sério que liga a gente espiritualmente às pessoas. Faça essa oração com a ajuda dos seus pastores, não deixe de fazer isso. Ou, se você souber que eu vou ministrar o Congresso de Santificação, o nível 1, que é onde eu falo sobre esse tema de santidade sexual, perto de você, na sua cidade, vá, que lá também nós fazemos essa oração todos juntos. Eu, com todo o corpo pastoral da igreja, ajudo a igreja a fazer essa limpeza na área da santidade sexual. Vale muito a pena você ir. Se você souber que eu estiver por aí, vá, não deixe de ir. Amém, querida? Então essa foi a minha ajuda para você. Eu espero que não só você tenha sido ajudada, mas todas as pessoas que estão me ouvindo, por favor, gente, reveja, compartilhe esse aconselhamento. Irmãos, eu, quando evangelizo as pessoas hoje, eu não evangelizo as pessoas falando venha para a igreja que é um lugar perfeito. Pelo contrário, eu aviso logo, olha, a igreja é um lugar que só tem gente doente, mas muitos doentes deixam de ser doentes porque são curados. Eu sou uma dessas pessoas que fui curada, mas eu quis, eu lutei em direção a Jesus. A gente tem que perseverar na fé, porque a nossa carne é a primeira que se levanta para poder impedir a gente de se chegar até o trono de Deus e receber a graça do Senhor e a libertação e a cura, etc, etc. Amém, queridos? Então vamos prosseguir em nome de Jesus. Compartilhe aí com as pessoas maduras e que Deus abençoe a todos e até o próximo aconselhamento. Um grande abraço. A paz.